É, palmeirense. Pra quem torceu contra, se fu. É isso aí, galera. Não tem jeito. O secador aí queimou hoje, hein? Hoje queimou porque tentaram e ficou aí, meu irmão, 120 minutos com o secador ligado e não teve o que fazer. Não adiantou nada, não teve jeito. O maior do Brasil resolveu, cara. Resolveu. E o Ricardinho Martins, cara, além dele, claro, havia o Jorge Igor e o Jorge Igor, narrador, grande narrador Jorge Igor, grande Jorge Igor. Já conversei com o Jorge Igor, inclusive. Conversei via mensagens, né? Agora vamos ver aí, cara, o que o Mauro Betting também falou, essa galera da TNT aí. Vamos ver o que eles falaram da classificação do maior do Brasil, hein? E já manda um recado aí pro Bruno Formiga aí, ó. Ô, Bruno Formiga, você, Mauro César, se o jogo foi ruim, se o jogo foi feio, é isso aí, o futebol brasileiro é isso, cara. Não tem jogo, ainda mais classificação, cara. Não tem jogo, é jogo amarrado, é isso aí mesmo. Você tá acostumado, pô. Tá, não sei por que o estranhamento aí. Tá acostumado com isso aí. O jogo é ruim, mas classificamos. Se tivesse classificado Botafogo jogado nas cordas, era o melhor do mundo. Ninguém tava falando de jogo ruim, só porque foi o Palmeiras. O Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid, eu falei isso aqui uma semana. Uma semana tô falando isso aqui. Perdeu pro Atlético de Madrid na última rodada jogando mal. E começou jogando bem. Tinha chance de jogar bem o jogo inteiro, botou a bunda lá atrás, ficou nas cordas covardemente. Provavelmente pedido pelo seu treinador, porque ficou o jogo inteiro nas cordas, tomou um gol, quase toma os dois outros gols lá nos acréscimos. Entendeu? Aí passou batido porque não tomou um. Se toma um e fica por um, talvez vocês falassem, talvez não sei. Mas como não tomou o gol que deixaria eles, digamos, nas cordas, aí passou batido, todo mundo passou pano pro Botafogo, tá de parabéns, ninguém esperava, o Botafogo é herói, é um time maravilhoso, ganhando do PSG, campeão da Champions, não sei o quê. E o Palmeiras empatou com o Inter Miami de Lionel Messi e Soares. Palmeiras não presta, Abel Ferreira, tá horrível, não sei o quê. É o pior treinador dos brasileiros na fase de grupos contra o melhor treinador brasileiro, de time brasileiro na fase de grupos. E aí tá, o pior treinador eliminou o melhor treinador. Na opinião de vocês, né? Não foi o treinador do Botafogo, o Renato Paiva, que falou isso. Foram vocês que falaram. Ele tem nada a ver com isso. Mas é vocês aí que falaram isso. Chupa, tá? Chupa que a cana é doce. Vamos ver aí, ó, o que o pessoal falou. O Everton. Praticamente não precisou trabalhar. Nota padrão de goleiro, 7. Giai. 7. Gustavo Gomes. Acabou expulso, levou amarelo cedo, mas voltou a ser o grande capitão, um dos grandes capitães da história do Palmeiras. Mas pela expulsão, 7. Bruno Fux. Bruno Fux, melhor que a encomenda, 7. Piquerez. 7 também. Richard Rios. Um dos melhores, se não o melhor do Palmeiras, 8. Emiliano Martinez. Bem também, substituindo o Aníbal Moreno, 7. Maurício. Maurício um pouco abaixo, mas a nota do padrão do Palmeiras vai ter que aumentar pela classificação e pela maneira como o time atuou. Nota 7 para o Maurício. Alan, muito bem, não deveria ter ficado mais minutos. Nota 7 para o Alan. Estevão também deveria ter, não podia sair com 17 minutos. O treinador foi infeliz, mas no final deu tudo muito certo. Nota 7 para o Estevão. Vitor Roque, talvez o jogador com mais problemas hoje na equipe do Palmeiras, mas pelo menos correu muito. 6. Paulinho. Seria nota 8 pela exibição, mas pelo gol maravilhoso que fez, sem estar 100%, nota 9. Luigi, pela vontade, pela dedicação e aquela coisa. Quando o Abel chamou, eu, professor? Sim, você vai entrar no lugar de quem? Do Estevão? Eu! 6. Mike entrou no final e mais uma vez cumpriu, como sempre, muito bem. 7. Facundo Torres. 7 também pela superação de todo o time do Palmeiras, que foi muito bem, mereceu a classificação. Aníbal Moreno. Muito bem, mesmo jogando menos e não estando 100%, mais uma vez um monstro. Nota 8 pela superação e pelo que tem jogado no Mundial. Micael entrou bem no final pela pressão e com o jogador a menos, nota 7. Para finalizar, Abel Ferreira. Abel é um barato, né? Eu teria começado com o time que ele começou, que foi muito bem, melhor que o Botafogo, o jogo inteiro praticamente, mas não teria feito algumas das alterações, sobretudo Estevão e a Alan. Mas mesmo assim, nota 8 para ele e para o Palmeiras. Jagito, notas do Botafogo contra o Palmeiras. John. Num jogo em que o time abdicou de jogar em 120 minutos, na maior parte dos 120, esse foi um cara que jogou, precisou trabalhar, salvar. Para mim, nota 8 para o John. Vitinho trabalhou bem defensivamente, ofensivamente nem tanto, mas ainda buscou alguma coisa pelo lado direito, eu daria nota 6,5. Jair. Dentro do possível, rebateu as bolas que deu para rebater. Acho que foi a melhor notícia do Botafogo do Mundial, a sua dupla de zaga. Para mim, nota 6,5 para o Jair. Barbosa tomou um cartão logo no começo, depois não fez uma má partida dali em diante, um 6,5 também. Alex Telles. Tomou um cartão amarelo também, precisou sair por precaução no segundo tempo. Pelo lado dele não saíram tantas jogadas, só um cruzamento do primeiro tempo, 5,5. Danilo Barbosa.
Danilo Barbosa marcou bem, mas sem o Gregory, o Botafogo perde muito qualidade de saída pro jogo. O Danilo não tem essa qualidade. 4,5. Alan, pra mim, foi o melhor do trio de meio campo do Botafogo. 5,5. Marlon Freitas. Jogou um pouquinho mais à frente, tentou criar, mas sem muito sucesso. 4,5, Marlon. Savarino. 1. Pior da partida, uma partida terrível. O Savarino erra tudo, erra domínio, erra finalização, chuta pro alto, deu assistência pro gol do PSG, mas um Mundial pavoroso. Arthur, muitas vezes a bola queima no pé, é um jogador que tenta, mas tem uma taxa de conversão ainda baixa desde que chegou, 3,5. Igor Jesus. Pouco apareceu no jogo, porque o Botafogo pouco fez para levar a bola até ele, então 3 pro Igor Jesus. Rapidinho pros reservas. Cuiabano, pouco mudou o panorama do jogo, até tentou alguma coisa do lado esquerdo, 4. Montoro, tecnicamente é bem interessante, mas também não mudou muito o panorama, 3,5. Joaquim Correia, fez até uma boa jogada de linha de fundo, 3,5 só. Newton, tentou o chute fora da área sem muita necessidade, 3. Caio, Pantaleão, zagueiro, manteve ali mais ou menos o nível da defesa. No segundo tempo da prorrogação, o Botafogo quase não foi atacado, 3. Arthur Cabral, nota 2,5, ou praticamente sem nota, mas vai, 2,5. Renato Paiva para finalizar. Renato Paiva, um Mundial onde ele foi bem contra o Paris Saint-Germain e mal no restante. Nota 2,5 pro Paiva. Botafogo quis jogar em 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, que ele não jogou em 105. E é muito difícil, né? Porque aí o adversário já tem um gol de vantagem, vai se colocar lá atrás, você já está desgastado pelo tempo de jogo, de uma prorrogação, de um calor extremo, pelo acúmulo de jogos também na competição no espaço curto. Então o Botafogo escolheu o caminho mais difícil. No jogo contra o Atlético de Madrid, primeira fase, você pode perder até por 2 gols, né? Um empate te dá a primeira colocação do grupo. Você se colocar da forma como o Botafogo se colocou, faz até algum sentido. Hoje, num jogo eliminatório, num jogo onde o Botafogo chegou até teoricamente favorito, né? Numa situação emocional melhor, mais confiante, jogar como o Botafogo jogou hoje, adotar a estratégia que adotou, eu acho que era correr um risco alto demais e o Botafogo pagou o preço por isso, a gente vai desenvolvendo aqui no prorrogação. Hoje era um jogo eliminatório contra um adversário que dava para competir, não dava para o Botafogo tentar competir com o PSG. Mesmo sem Dembélé, Fabiano Ruiz, Marquinhos, não dava. Tinha que jogar do jeito que jogou. Hoje dava. Hoje é um adversário que acho que é superior ao Botafogo, em elenco, em trabalho, mas é um adversário... Você está acostumado a jogar. Que você está acostumado a jogar, que você enfrentou, derrotou, eliminou no ano passado, você consegue competir. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, jogou de igual para igual no Allianz. Um belo jogo no Allianz e poderia ter saído com a vitória. Deveria ter vencido. Deveria ter vencido o jogo naquele 0-0. Então eu não entendi. Acho que foi uma estratégia equivocada do Botafogo e o Botafogo resolveu jogar quando já não tinha muito tempo para fazer, que era naqueles 15 minutos mesmo finais assim, conseguiu ter 3 oportunidades de gols. Da prorrogação. Jogando só 15 minutos no ataque, teve 3 oportunidades de gol. O que é a prova de que se o Botafogo tentasse fazer isso antes, talvez saísse à frente do placar, talvez não sofresse tanto quanto sofreu do segundo tempo. Botafogo quis jogar em 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, que ele não jogou em 105. E é muito difícil, né? Porque aí o adversário já tem um gol de vantagem, vai se colocar lá atrás, você já está desgastado pelo tempo de jogo, de uma prorrogação, de um calor extremo, pelo acúmulo de jogos também na competição no espaço curto. Então o Botafogo escolheu o caminho mais difícil. No jogo contra o Atlético de Madrid, primeira fase, você pode perder até por 2 gols, né? Um empate te dá a primeira colocação do grupo. Você se colocar da forma como o Botafogo se colocou, faz até algum sentido. Hoje, num jogo eliminatório, num jogo onde o Botafogo chegou até teoricamente favorito, né? Numa situação emocional melhor, mais confiante, jogar como o Botafogo jogou hoje, adotar a estratégia que adotou, eu acho que era correr um risco alto demais e o Botafogo pagou o preço por isso, a gente vai desenvolvendo aqui no prorrogação. O ano do Savarino é uma coisa assustadora. Ele não era um jogador de Champions no ano passado, mas ele fez um ano fantástico. Excelente. E ele não é um jogador de Série B, mas ele tá parecendo um jogador de Série B jogando a Série A, jogando o Mundial de Clubes hoje. Uma coisa assustadora. O Savarino erra domínio, né? Lance simples, passe simples, não consegue conectar jogadas de ataque. Tentou 2 finalizações, uma em cada tempo, mandou as 2 na lua. Eu não sei se há alguma questão física, alguma questão pessoal, né? De coisas que a gente fica sabendo meses depois. Eu não sei. Eu sei que o ano do Savarino, o Mundial, ele dá assistência pro gol contra o PSG. E só. Me pediram nota pra TNT Sports hoje aqui, antes do jogo, pro Savarino. Eu dei nota 1 pro Savarino hoje, porque não quis dar o 0 e poderia dar nota 0. No final das contas, deu quem jogou melhor o primeiro tempo, jogou muito melhor a segunda etapa, e na prorrogação nem tanto, até pela expulsão justa do Gomes, normal. Ganhou o Palmeiras, que tem mais time, tem mais elenco, de um modo geral tem mais futebol,
e sinceramente aquilo que eu imaginava. Assim, eu imaginava 1-0, mas em 90 minutos. Imaginava o Botafogo chegando favorito, mas o Palmeiras ganhando. Aí por quê? Não sei. Pode ser o lado do torcedor e tal, mas eu achava que o Botafogo ia fazer o que fez, um pouco mais retraído, mais ou menos como o PSG, e achava que o Palmeiras era instado a jogar mais, mas o Palmeiras jogou mais do que eu imaginava e o Botafogo não quis jogo. Então, nesse WO, justíssima e merecidíssima a classificação do Palmeiras. Pouco que ele tem jogado, 30, 35, 40 minutos, ele tem feito muito a diferença pro Palmeiras. Fez contra o Inter Miami, fez hoje de novo. Sim. É assim, é um jogador que quando foi contratado, todo mundo sabia da lesão, o Palmeiras sabia da lesão, trouxe, vai muito provavelmente, como a Tainá falou, a informação que a gente tem é essa, que ele deve mesmo passar por uma nova cirurgia. Eu falei que acho, eu não tenho a informação é que deve ser. E vai ter que ter paciência de novo. Vai voltar, o Paulinho não deve mais jogar esse ano. Vem do Mundial, passa por cirurgia pro outro ano. Aí é sentar, de repente, com o Paulinho, né? Ó, você praticamente não jogou, já faz uma renovação lá pra frente. Agora, na bola, o que ele joga é uma sombra. O Abel sabe muito mais de futebol do que nós todos juntos aqui. Pois é. Muito mais. Mas hoje ele correu um sério risco. Quando ele tirou esse menino? Ele não podia ter tirado o Estevão, cara. O Estevão tava bem no jogo. Muito bem escolhida. O Estevão tava bem no jogo, tava vindo isso buscar é a cara o jogo. De todo torcedor, né? Na hora que ele saiu. Só que aquilo, o treinador que é bom, que ele é diferente, que ele é top, muitas vezes ele faz o que não deve dar certo. E hoje deu. Mas tirar o Estevão hoje beirou o absurdo. Rapaz, eu tô até perdido aqui, hein, rapaz. É que é tanta coisa acontecendo aqui, mas tudo bem. Agora uma coisa é certa, não acabou, não ganhamos nada. Mas vamos ser sinceros aqui. Alguma pessoa da imprensa falou que algum brasileiro chegaria sequer à semifinal dessa Copa do Mundo? Nenhum deles estava acreditando. Para eles, se alguém chegar à semifinal, um brasileiro chegar na semifinal, ele é campeão moral. Ele é o campeão, dentro dos brasileiros, sem dúvida. Agora, a discussão deles era quem ia chegar mais longe. Ninguém aqui aposta num campeão. Esse pessoal, eles são muito vira-latas, cara. Essa que é a grande verdade. Mas de um jeito ou de outro, porque os resultados, assim, eles vão falar o que quiserem, mas tem 12 europeus aí, meu irmão, contra 6 sul-americanos, o dobro de europeus. Aí daqui a pouco um europeu ganha esse negócio aí, vão falar, tá vendo, a superioridade, claro, com 12 times, pô, você quer o quê? Bota 12 sul-americanos e 6 europeus, vamos ver se o europeu ganha? Bota, faz o teste, faz o próximo mundial aí, com 12 sul-americanos e 6 europeus, vamos ver se o europeu ganha. Assim é fácil um europeu ganhar, isso é muito fácil. Ah, pelo amor de Deus, os caras não sabem nem fazer matemática, pô. A FIFA já começa desequilibrando o negócio. E outra, isso é uma falácia. A gente viu na Copa do Mundo que essa superioridade toda que deu a eles de ter 12 times contra metade de times daqui, no caso, isso é um absurdo. A FIFA tem que igualar isso aí na próxima temporada, ou reduzir pelo menos essa diferença, porque a diferença está muito grande. A metade só? Nós não somos a metade do nível, da qualidade do futebol europeu, não. Isso é uma barbaridade, cara. Isso é uma barbaridade. O River jogou muita bola, foi eliminado, mas jogou muita bola. O Boca Juniors também tentou, lutou, foi eliminado. Virou chacota, né? Virou chacota na Copa do Mundo. E o Botafogo, que ganhou do PSG, ganhou o troféu, ganhei do PSG. Porque nem o troféu ganhei do Palmeiras ele conseguiu, né? Ficou só com o troféu ganhei do PSG. Porque ele ganhou do possante Seattle Sounders, ganhou o troféu ganhei do PSG e conseguiu perder pro horrível Atlético de Madrid. Um time que se o Botafogo tivesse jogado igual jogou contra o PSG, mas com força, com vontade de ganhar, teria ganhado. Teria metido uns 2 no Atlético de Madrid. Mas ficaram com a bunda lá atrás. Quando o Palmeiras também não quiseram jogar. Foram querer jogar só quando o Palmeiras falou, pode jogar agora, vamos nos defender, pode tentar, pode vir. Aí eles começaram, por quê? Porque o Palmeiras também não queria jogo mais, pô. Ele queria que acabasse o jogo. E aí eles não conseguiram furar a barreira. A chance mais perigosa que eles tiveram, praticamente, foi aquele bate-rebate que o Everton pega a bola e leva um chute na cabeça e outro nos grãos. Foi isso. Deixe seu comentário aí, tá? Deixe seu comentário. Avante palestra.